que é Deus? O que se passa depois da morte? Existe o nada? Por que existe o mal? Por que existe o sofrimento? Sou livre para fazer o que quiser? O que tem no começo? Quando quero aprender um idioma, busco um livro didático. Quando quero uma receita, busco um canal culinário. Quando quero aprender música, começo pela teoria. Por onde começo quando quero aprender espiritismo? Allan Kardec. Sim, as obras de Allan Kardec contêm um conjunto de princípios e leis revelados pelos espíritos superiores e constituem a codificação espírita. Em resumo, o espiritismo é uma ciência que trata da natureza, origem e destino dos espíritos, bem como de suas relações com o mundo corporal. O espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, para onde vai e por que está na Terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e pela esperança. Entre as obras de Allan Kardec, destacamos as 5 fundamentais onde você encontra a base da doutrina espírita. O Livro dos Espíritos. No primeiro livro se estabelecem os princípios da doutrina espírita. O Livro dos Médiuns. Versa sobre o caráter experimental e investigativo do Espiritismo. O Evangelho segundo o Espiritismo. Obra de cunho essencialmente moral. O Céu e o Inferno ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo. Seu principal escopo é explicar a justiça de Deus à luz da doutrina espírita. A Gênese, os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Obra composta de 3 partes: formação dos mundos, dos milagres e por que pode haver previsões de coisas futuras. Essas obras, junto com a coleção da Revista Espírita, lhe darão base e sustentação para entender e vivenciar os princípios espíritas e também divulgar com coerência doutrinária seus ensinos. Comece pelo começo, 50 anos, a ordem natural de conhecer o Espiritismo. Busque um centro espírita de sua cidade, participe dos grupos de estudo sistematizado da doutrina espírita e comece pelo começo. Realização: use. Apoio: PEAL TV Mundo Maior, Rádio Boa Nova. Boa noite a todos, sejam muito bem-vindos. Mais essa noite de estudos e reflexão, que possamos ser iluminados, né? Estar com nosso coração, nossa mente aberta para as mensagens que serão passadas hoje. Então, vamos à nossa prece, né? Fechando nossos olhos. Que possamos hoje estar sintonizados com a espiritualidade, que possamos aproveitar cada ensinamento, cada mensagem que será recebida nessa noite. Estaremos acompanhados de toda a equipe espiritual que sempre está ao nosso lado, nos protegendo e nos auxiliando. Então, agradecendo, né, mais essa oportunidade. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós também perdoamos a quem nos tem ofendido. Não os deixeis cair em novas e más tentações, mas livrai-nos, Senhor, de todo mal, hoje e sempre. E hoje, então, nós teremos aqui, né, um momento de reflexão, de autoconhecimento, com a Antonieta Domini, né? Então, Antonieta, seja muito bem-vinda, iluminada, é com você. Olá, queridos irmãos, que Jesus continue conosco por essas vibrações maravilhosas que chegam até nós e nos envolvem, e que, acima de tudo, que nós estejamos com Jesus. Ele nunca nos abandona. Nós aqui, às vezes, somos um pouco negligentes e nos esquecemos da companhia de Jesus e da espiritualidade amiga, querida, que nunca nos abandona. O tema de hoje é um tema bastante difícil. Por quê? Porque, primeiro que nós precisamos entender o que é arrependimento.
Arrependimento ele é muito relativo. Às vezes as pessoas acham que se arrependem e têm uma dificuldade tremenda de realmente se arrepender das situações que elas enfrentam. Mas tem uma historinha que Divaldo Franco conta muito, eu acho que ela expressa bem o que é essa questão do arrependimento. Havia um rapaz numa cidade de interior que se encantou com a mulher mais linda que havia naquela cidade. E ela também, muito jovem ainda, se apaixonou por ele, porque ele era um garoto bem apessoado, ele era um garoto de uma família excelente, e ela, muito humilde, de uma família humilde, se encantou com esse príncipe encantado que ela via nessa pessoa. E aí eles foram se envolvendo, ele foi a envolvendo também, com conversas, nas festas, mandando seus recadinhos, até que ela não resistiu e se envolveu com ele. Se envolveu com ele, namoraram, eles acabaram aprofundando o relacionamento, e por fim, quando eles estavam muito íntimos, ele recebeu uma proposta para fazer o curso de medicina que ele tanto almejava, muito longe daquela cidade. Ele não titubeou, olhou para ela e disse: "Olha, eu não vou ficar com você, eu estou indo embora." E ela, muito chorosa, muito triste, porque ela se sentiu naquele momento descartada, e ela ficou apavorada de como a cidade iria reagir diante do tamanho abandono. O que aconteceu? Ele realmente foi embora, foi estudar fora, e ela ficou com o ônus e com o dedo apontado por todas as pessoas pelo que havia acontecido. E como se não... em vez dela conseguir esconder isso, não dava para esconder, que 9 meses depois nasceu um bebê que ela queria tanto ter escondido, mas aí não teve como, e foi tudo muito claro, e toda a cidade ficou sabendo, e aí o julgamento ele é fatal. As pessoas são muito cruéis no julgamento. E ela foi escorraçada da cidade de uma maneira assim absurda, porque as pessoas tinham preconceitos e dedinhos apontados, e ela ainda muito jovenzinha, né, não tinha o que fazer, e ela foi embora. O que ela fez? Ela pegou a criança, colocou lá naquela famosa roda dos enjeitados, né, e acabou dando a criança para adoção. E ela, sem eira nem beira, ficou jogada ao léu. Não tinha muito o que fazer, ela saiu da cidade e foi para outras cidades, muito maltrapilha, muito surrada, e aí ela foi recolhida sempre por aquelas pessoas mais oportunistas, de alguma maneira, ela não teve a bênção de encontrar alguém muito generoso, e ela foi levada, então, para uma casa onde tinham outras garotas da mesma idade e situações muito semelhantes a ela. E com o passar do tempo, ela foi se prostituindo, ela foi tomando, se envolvendo com outro, até que ela começou a perceber que poderia tirar vantagem dessa comercialização dessa profissão tão antiga, né? Talvez uma das mais antigas do mundo. E aí o que aconteceu? Ela tomou gosto por isso, ela começou a ter um bom aproveitamento dessa questão mercenária, né? Negociou de tal maneira que ela foi prosperando, até que ela acabou tendo uma vida razoável. Passaram-se muitos anos, um dia ela voltou à antiga cidade. Quando ela voltou à cidade, ela percebeu que aquela pessoa, que era o afeto dela, tinha também retornado para a cidade, porém de uma maneira muito próspera. Ele tinha se dado muito bem, era uma pessoa assim, extremamente, já vinha de família abastada e ficou mais abastado ainda. Quando ela retornou, toda a cidade começou no zum, 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 até que chegou no ouvido do rapaz. O rapaz soube de toda a história dela e bateu nele um arrependimento pelo que ele fez, mas um arrependimento absurdo. E ele disse: "Não, eu preciso corrigir isso, não foi bom o que eu fiz."
eu acabei levando a moça para a lama e isso bate em mim uma culpa absurda, eu preciso ir lá pedir perdão a ela. E, de fato, ele foi até a pessoa e pediu perdão a ela. A pessoa, no momento, não, afetivamente já estava muito congelada, né, por todas as questões que aconteceram. E aí ela disse, tá, tudo bem, não importa, tá bom, não se preocupa. E alguma coisa nele não batia direito, ele tinha ainda um desconforto interno muito grande, muito grande. E ele não sabia o que fazer, e ele foi se aconselhar com um sábio. E esse sábio disse a ele, mas você de fato se arrependeu do que você fez? Eu me arrependi, não foi bom o que eu fiz, eu estraguei a vida dessa moça. Eu preciso reparar isso. Não teve dúvida o que ele fez. O sábio disse para ele, olha, se você de fato se arrependeu, e de fato você precisa ter uma atitude de reparação. Como assim reparação? Se você se arrependeu de uma coisa e você quer que conserte isso, você precisa refazer essa história ou consertar de tal maneira que você tire de você toda essa culpa que você tem. Você tem que não só o reconhecer e pedir o arrependimento, mas você tem que reconsiderar a situação de uma maneira ou de outra. Ele disse, ficou pensando, aquilo foi amadurecendo dentro dele. Ele falou, já sei o que eu vou fazer, eu vou casar com essa moça. Ele foi procurá-la, explicou para ela o que estava acontecendo, e ele disse, olha, eu quero me regenerar diante da situação que eu fiz, eu quero fazer, eu gosto de você, vamos retomar a nossa vida. E ela, meio assim, reticente, vou ter que mudar minha vida, já estou num glamour maior, pensou. Ela disse, tá bom, eu aceito casar com você. E eles se casaram, teve um evento na cidade, a cidade olhava, achava aquilo muito estranho, mas, enfim, as pessoas estavam pagando até para ver o que realmente iria acontecer com toda essa situação. E aí eles se casaram, ele se arrependeu mesmo, né? Ele começou a tratá-la super bem, introduzia na sociedade. Isso foi passando o tempo, e ela foi ficando cada vez mais murcha, mais infeliz, não gostava muito do que estava acontecendo, tinha uma rotina totalmente diferenciada da rotina que ela já estava habituada há alguns anos, e aí até que ela chegou para ele e disse assim, eu não vou me acostumar com essa vida, não dá, não é assim que eu quero, não foi assim que eu vivi. Eu fiquei muito envolvida com a vida que eu acabei criando depois da dor e sofrimento. Eu quero a separação e eu vou voltar para a vida que eu estava. Aí vem a grande pergunta. Houve de fato o arrependimento? Do rapaz, sim. Ele conseguiu consertar e mostrar que esse arrependimento foi de fato? Sim, ele conseguiu, mas ele não conseguia se convencer de que ele tinha feito a melhor escolha. Ele voltou lá no sábio, que além de ser um sábio, era uma pessoa extremamente espiritualizada, e disse a ele, meu querido filho, você se arrependeu, você retomou a história, você ressignificou tudo o que aconteceu. Então, a sua parte, você fez. O seu lado, você fez. Você reconstruiu uma história. Então, a sua parte, o que ela vai fazer daí por diante, não é um problema seu. É uma escolha dela. Por isso, Deus nos deu o livre-arbítrio. As pessoas podem escolher o que é melhor para si. Então, o que eu quero dizer com essa história? Quero dizer assim, nós temos muitas vezes a consciência de que fizemos algo errado, principalmente quando nós fazemos o grande inventário que Santo Agostinho nos ensinou a fazer isso todas as noites, quando botamos a nossa cabeça no travesseiro, da gente pensar como foi o nosso dia, não é?
que eu fiz de uma maneira correta? O que foi que alegrou o meu coração? O que foi que entrou em sintonia com as leis morais que eu acredito? E assim a gente vai fazendo essa análise e nós vamos nos encaixando, consertando depois aquilo que nós não fizemos, tentando remediar de uma forma que não bateu bem para nós, porque abalou as estruturas das nossas questões morais, das questões que nós vamos trabalhando dentro de nós. Então, quando nós fazemos o inventário de Santo Agostinho, nós olhamos para dentro de nós e percebemos o que nos incomoda, o que me afeta, o que me tira a paz, a serenidade, o desejo de ter um dia melhor, uma noite boa e um dia melhor. Né? Então, nós precisamos aprender a nos regenerar e a reformatar aquilo que, de certa forma, nos incomodou e que nós percebemos que incomodamos uma outra pessoa. Então, o arrependimento, ele é cabível, porque ele passa por um processo de análise do que foi que nós fizemos, o que nos corrompeu nos nossos princípios morais. E que os princípios esses que Jesus nos deixou de uma maneira muito exemplar em sua caminhada nesse nosso querido planeta. Ele nos deixou de tal maneira que há mais de 2022 anos ainda elas estão fortes dentro de nós. Elas ainda estão tão atualizadas que, embora as parábolas sejam tão antigas, com palavras tão antigas, elas fazem um efeito hoje que nos leva a ter as nossas reflexões de nossas condutas. E é nessas reflexões que nós aprendemos. Nós aprendemos muito, lapidamos os nossos defeitos, melhoramos o nosso crescimento, nos dá a oportunidade de exercitar a nossa transformação, o nosso autoconhecimento, a nossa reforma íntima. Reforma essa que muitas vezes dói. E como dói, né? Se a gente vai fazer uma reforminha qualquer numa casa, faz um transtorno danado, e uma reforminha no nosso interior, assim, a dor, o sofrimento, ela é muito grande, mas ela é necessária. Então, todas as vezes que nós nos damos conta de que algo nos incomodou, de que algo mexeu conosco, nos tira de uma zona de conforto, de uma zona de estabilidade, nós precisamos fazer um processo de refazimento, né? De refazer o que foi feito que nos incomodou. O caso desse moço, ele fez isso. Ele percebeu o que tinha feito, se arrependeu, foi lá, ressignificou tudo, mas ele fez a parte dele. Ela talvez ainda não tivesse o amadurecimento necessário, primeiro para o auto-perdão, porque ela também deve ter tido os seus momentos de angústia, os seus momentos de dor, e com certeza teve, né? Mas ela ainda talvez não estivesse madura o suficiente para o refazimento, né? Para regenerar-se diante de uma situação que lhe causou dor e sofrimento. Não cabe a nós o julgamento, mas o julgamento ele é individual. O que as outras pessoas pensam a seu respeito pertencem às outras pessoas, mas o que vai dentro de você, dentro da tua consciência, dentro do teu coração e dentro da moral cristã que você acredita, essa sim a gente precisa ter um foco diferente e um foco onde a gente perceba que nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos refazer toda essa dor e sofrimento que nós temos dentro de nós. Né? O Evangelho nos passa isso de uma maneira com bastante fé de que é possível a transformação. Jesus nos deixou sempre o perdão e o auto-perdão, que é uma coisa que a gente precisa aprender a fazer. Então, o arrependimento, ele passa principalmente pelo momento onde você toma consciência do que realmente aconteceu e começa um processo de dentro para fora. Então, esse rapaz, quando ele soube do que ele tinha feito, antes dele encontrar a moça, ele precisava entender o que foi que aconteceu. Ele precisava ter uma noção da culpabilidade que existia dentro dele, para que ele começasse um processo de arrependimento. No primeiro momento, quando ele esteve com ela, pediu o perdão que ele queria pedir,
ele ainda não tinha começado o processo interior, mas sim o processo exterior. E é onde ele não faz eco. Quando a gente faz as coisas no piloto automático, isso é simples, né? Esse piloto automático ele é tão forte. Olha, um exemplo que eu dou é assim: você já perdoou fulano que te fez um mal danado? Você fala assim, eu perdoo, mas eu não quero ver ele perto de mim. Sabe? Não quero mais falar desse assunto. Então, o perdão foi da boca para fora. E o que eu sinto daqui para dentro? Que é o que mais importa. Porque o piloto automático do estou pedindo perdão, eu estou arrependido, estou pedindo perdão, mas eu não perdoo o outro, mas antes de tudo eu não perdoo a mim. Então eu sempre digo, no começo das orações, eu sempre digo assim, que Jesus esteja conosco, que Ele está conosco, Ele está nos vigiando sempre, sempre. Os nossos mentores também não nos deixam, nunca. A questão é que nós nos abandonamos. E aí esse exercício, a partir do eu, né? Eu sempre falo para as pessoas, gente, numa frase, eu não consigo falar uma frase que não tenha um verbo. O verbo é a ação. Então, eu quero, é um verbo. Eu gosto, é um verbo. Eu vou, é um verbo. Então, se eu não tiver um verbo numa frase, ela não tem sentido. Nada. Então, todo verbo dentro de uma frase, ela é uma ação. Então, e todas as ações, todas, ou seja, todos os verbos, para serem conjugados, eles começam com uma letrinha, com duas vogaizinhas, chama-se o eu. Então, todos os verbos, todas as ações que eu vou tomar, elas sempre começam pelo eu. E é esse eu me arrependo, eu regenero, eu vou e refaço aquilo que realmente me incomodou. Eu me perdoo e vou tomar uma ação exterior daquilo que vai trazer para mim paz, serenidade, saúde, vontade, um perdão eu percebo que o Deus interior que há dentro de mim, esse eu forte, né? Até no meio da palavrinha Deus tem o eu, então esse eu forte, DNA puro de Deus, ele começa a fazer um processo de autotransformação, de reforma íntima, que com dor e sofrimento, descascando cebola em cima de cebola, chorando muito, machucando muito, porque o que machuca na transformação, no autoconhecimento, no se melhorar, é o quebrar as nossas algemas que nos escravizam, né? O nosso orgulho, a nossa vaidade, a nossa soberba. Então, isso dói no processo de transformação, no processo de autoconhecimento, no processo da reforma íntima. Então, quando eu começo a olhar para mim, eu me perdoo, eu me arrependo, eu regenero, eu vou lá e refaço todo um caminho. Eu reconfiguro uma situação. Então, diante disso, a gente só tem uma coisa a pensar: nos apegarmos aos ensinamentos, essa maravilhosa escola que nós temos, desde a Bíblia ao Evangelho, que depois foi escrito por Allan Kardec, que nos mostrou, nos destrinchou aquilo que já estavam escrito nas Escrituras, né? Que já estavam lá nas Escrituras. Então, ele chegou, ele ressignificou de uma maneira pouco mais inteligível para nós. E o que me encanta na nossa doutrina é que ela é uma fé raciocinada. Então, nada vem de uma maneira pronta e que eu faço isso de uma maneira automatizada. Então, eu perdoo porque eu tenho que perdoar. Não, eu perdoo, senão eu não vou para o céu. Isso é barganha, né? Então, eu preciso aprender a me perdoar para que eu possa exercer o arrependimento diante de tudo aquilo que a minha moral cristã me cobra, né? Então, esse é um ponto que eu acho de extrema importância que a gente consiga perceber. Quando eu me arrependo, eu confesso diante de toda a espiritualidade aquilo que me gera desconforto, dor, sofrimento, mas eu também peço a permissão de melhorar isso dentro de mim e reformatar isso de uma maneira que eu possa passar adiante,
com amor, com carinho, com afeto. E hoje nós somos muito abençoados. Hoje, na nossa telinha aqui na frente, nós temos a oportunidade de digitar o que queremos e vem pronto várias situações. Nós temos que ter sempre os olhos de, nossa, isso faz sentido, isso não faz sentido, que para mim é a fé raciocinada, né? Então, nós não vamos simplesmente porque está escrito, nós vamos seguir, não, nós vamos entender o significado disso. Tanto que todas as parábolas que nós temos até hoje, que nós lemos até hoje, estudamos com muita profundidade, elas continuam as mesmas, porém, a cada vez que eu estudo, eu tenho um novo ressignificado para elas, né? Então, arrependei-vos daquilo que fizestes, mas, acima de tudo, tenha gratidão pela reforma que isso te ocasionou, né? Eu consigo perceber que eu posso estar mais próxima de todos esses ensinamentos de Jesus e mais próxima do meu próximo. Olha o primeiro mandamento, amar a Deus sobre todas as coisas. Ponto e vírgula, eu sempre falo isso, as professoras de português que me perdoem. Mas, assim, ponto e vírgula eu continuo o raciocínio, porém dou uma entonação com mais profundidade. Então, amar a Deus sobre todas as coisas, ponto e vírgula. E ao próximo, como a ti mesmo. Então, se eu consigo dar esse amor sereno, pacato, amoroso, que consigo dividir isso com alguém, né? Compartilhar, olha que palavra linda, compartilhar. Eu compartilho com alguém aquilo que para mim me faz bem. Eu compartilho com alguém o melhor de mim. Tem uma expressão oriental que ela diz assim: o melhor de mim saúda o melhor de você. Então, quando eu tenho o melhor dentro de mim, eu consigo encostar em você e te desejar o melhor. Tanto é que uma das coisas que mais sentimos falta nessa pandemia foi o abraço. O abraço, gente. Por quê? Porque quando nós abraçamos, nós encostamos o nosso coração no coração do outro. E os braços se entrelaçam em comunhão. Então, o que vai no meu coração? Amor, carinho, caridade, eu passo isso para o meu próximo. Ora, se eu passo isso para o meu próximo num abraço, eu passo isso num olhar, eu passo isso numa vibração, eu passo isso num pensamento. Então, o melhor de mim saúda o melhor de você. Então, se eu consigo me arrepender, me perdoar, eu consigo passar isso adiante, eu consigo dividir isso, compartilhar isso com o meu próximo. E aí eu começo a exercitar um amor. E é um amor igual o símbolo do infinito, né? Quanto mais eu dou, mais eu recolho, mais eu dou, mais eu recolho, mais eu dou, mais eu recolho. E como eu disse, nós somos abençoados porque hoje nós temos na telinha as informações que vêm, as reflexões maravilhosas de pessoas queridas, queridas expositores que eu tenho encontrado por aí afora, tanto aqui nas telas como nas presenciais, que nós andamos retomando por um bom tempo. Você percebe o quanto as pessoas vão buscar informações, passam adiante aquilo que leram, retrabalham dentro de si do melhor da interpretação para passar adiante. Isso que é crescimento, isso é amor, isso é compartilhar com o outro, levar o outro a uma reflexão de si, né? Muitas vezes, essa história que eu relatei agora, é uma história que Divaldo conta, claro que Divaldo conta com uma maestria, com detalhes muito mais, com muito mais precisão, porque Divaldo é a nossa unidade, um estudioso há tantos anos, é uma pessoa muito querida, e ele conta com bastante detalhes essa história. Se vocês jogarem no Google, vocês vão entender a história que o Divaldo e a história que ele conta sobre o arrependimento e como ele vai refazer esse arrependimento, né? Então, eu preciso preciso ressignificar todas as histórias e, principalmente, tudo que a gente ouve numa palestra, num estudo, numa reflexão, no grupo de trocas de informações, nos cursos que todas as casas têm,
por aí as casas espíritas têm, a própria USE tem, cursos que a gente começa a entender o Evangelho, a entender as caminhadas que Allan Kardec nos colocou de uma forma, com uma maestria ímpar, as literaturas que o próprio Chico nos deixou, as literaturas que o Divaldo traz, e tantos outros queridos que pegam esses assuntos, eles dão tantos detalhes que é impossível, em algum momento, você não ser diferente. Então, quando às vezes a pessoa fala assim, nossa, eu vi um determinado filme, é o mesmo filme, mas eu vi de uma maneira diferente. Claro, você não é mais o mesmo, né? Então, eu li o livro tal, nossa, eu não tinha percebido tal passagem. O livro é o mesmo, quem mudou foi você. Parabéns! Você começou um processo, você não é mais o mesmo que foi no passado, né? Filosoficamente, nós sabemos que nós não somos mais o que fomos nesse exato momento, né? Ninguém se banha 2 vezes no mesmo rio, então nós não somos mais a mesma pessoa de quando eu não sou mais a mesma pessoa que começou a palestra. Com certeza, neste momento, outras coisas passaram por mim que eu não tinha parado para pensar, sabe? Talvez, falando para vocês, eu sempre brinco com o pessoal, falo assim, eu sou muito brincalhona, gente, mas eu gosto de aprofundar os nossos icebergs, né? Mas eu sempre falo assim, engraçado, né? Eu não tinha pensado nisso antes. Eu acho que eu estou melhor hoje do que eu já fui ontem, ou do que eu fui agora, nesse exato momento. Então, nós precisamos aprender a enxergarmos, a nos arrependermos daquilo que nós fizemos, mas daquilo que a gente consegue ressignificar é o mais importante. Dor e sofrimento são lembretes de que tua alma precisa ser burilada. Nós fomos criados simples e ignorantes, mas nós temos vidas e após vidas como o burilo suficiente para nos burilar e fazer desse diamante bruto que nós somos o diamante mais perfeito. Por que nós somos perfeitos? Porque nós somos a imagem e semelhança de Deus, nosso Pai, nosso Criador, que nos fez com o DNA mais querido e puro, que é o próprio DNA dele. Então, nós somos o que somos porque nós somos filhos de Deus. E nós tivemos como exemplo o filho querido dele, que desceu da zona crística, né, da esfera crística, para nos provar que é possível olharmos ao nosso semelhante com generosidade, com amor, com afeto, sem julgamentos, e sempre conseguir refazer a nossa vida. Lembre-se, Jesus, quando quiser apedrejar a prostituta que havia traído o marido, ele disse, atire a primeira pedra quem não houver pecados. Não ficou ninguém. E ele ainda disse, onde estão os que te condenavam? Então, quando você achar que você fez algo errado, pare, pense, pegue a pedra e construa o seu perdão. Esse é o momento de reflexão de hoje. E abençoados somos nós que temos essa oportunidade de casas e identidades como a USE, que nos favorecem sempre para sermos o melhor do que agora, neste momento. E o ouvido mais próximo é sempre o da nossa boca. Então, por isso que eu digo, eu não sou mais a mesma pessoa que deu as boas-vindas a vocês agora há pouco, alguns minutos atrás. Mas eu sou a pessoa melhor, que agradeço mais uma vez por vocês me ouvirem e darem o espaço de refletir sobre os ensinamentos de Jesus. Auto-perdão, amor próprio e vamos agir. A ação, ela é primordial para que você saia do momento de estagnação, do momento que você não conseguiu fazer aparentemente um crescimento. Mas a ação, ela é muito importante. Orai e vigiai, mas acima de tudo, não repita aquilo que te faz mal, que acumula dor e sofrimento. Sejam bem-vindos ao momento de reflexão. Agradeço imensamente por me ouvirem. E até uma próxima vez. Que Jesus nos abençoe.
nos proteja a nós e os nossos amores, estejam eles aonde estiverem. Um beijo no coração de todos. Até mais. Muito obrigada, Antonieta, por mais essa reflexão. Foi uma palestra muito rica, muito profunda, que nos faz realmente pensar sobre esse tema, né? Que é arrependimento e reparação. E é o que nós temos que, né, fazer uma análise realmente da nossa vida e agradecer imensamente a sua participação, tá? E a todos que nos acompanharam essa noite, que também possam, né, levar essa mensagem no seu coração. Então, agradecendo novamente a espiritualidade e agradecendo a Antonieta e toda a equipe espiritual que realmente está nos acompanhando, e até uma próxima oportunidade. Boa noite.